Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 4. Título do capítulo: Capítulo _1_ chamada _ plantão. O cheiro da morte permaneceu vagamente na base do quartel-general integrado da Frente Ocidental. A última operação custou-lhes a vida de várias centenas de milhares, 4 corpos e mais de 60% de suas forças totais. Suas capacidades de transporte não conseguiam acompanhar o número de cadáveres que precisavam ser enviados de volta, e a base teve que funcionar como necrotério por algum tempo. O ataque alfa do setor 86. Apesar de já ser primavera, o ar estava estranhamente frio quando o Major-General Richard Altner, comandante da 177ª Divisão Blindada e da Força Expedicionária de Socorro da República de San Magnolia, falou o nome. Uma força de ataque móvel independente que pilota Regenleifs, implantada para suprimir os principais locais da Legião. Na verdade, uma força estrangeira composta pelos 86. Então finalmente chegou a hora de eles darem as boas-vindas à sua rainha, não é? Depois de um longo olhar para o escritório que a rainha, uma oficial estrangeira convidada da antiga República de San Magnolia, ocuparia, ele encontrou os olhos de seu parceiro de conversa por trás do véu de vapor perfumado flutuando de seu substituto de café. Acha que vai correr bem? No mínimo, não duvido do potencial de combate deles. O chefe de gabinete do Exército Ocidental, Comodoro Willem Ehrenfried, tinha uma expressão calma. Seu rosto branco, característico de alguém de origem nobre, abriu um sorriso fino e frio. A maioria dos 86 que tomamos sob nossa proteção eram o que eles chamam de portadores de nome, veteranos que viveram anos no campo de batalha do setor 86, apesar da taxa de sobrevivência de 0,1%. Mesmo em comparação com nossos soldados, que passaram por um treinamento de combate adequado, eles estão em uma categoria à parte. Então, do ponto de vista tático, não colocá-los em uso não é uma opção. Pode ter sido apenas um substituto do café, mas foi devidamente preparado para eles por seus ajudantes e servido com elegância em xícaras de café de porcelana. Apreciando o aroma floral do café enquanto bebiam, Willem falou novamente. Em relação aos Regenleifs, agora temos uma ideia aproximada de como utilizá-los na prática. Em termos de mobilidade, eles são mais do que páreo para um Grauvoll se movendo na velocidade máxima. E graças aos 86, não precisamos mais que a Legião coma mais nenhum de nossos preciosos operadores. Eu estava falando sobre o estado dos próprios 86, Willem, disse o Major-General Altner, colocando a xícara de café de volta no pires. O som caracteristicamente ressonante de porcelana batendo contra porcelana ecoou pela sala. Eles não conhecem a paz, não têm pátria e estão no campo de batalha sem nada para proteger. Você realmente acha que eles podem agir como a espada da Federação quando causam atrito simplesmente por estarem no mesmo lugar que nossos lutadores? Os primeiros 5 86 que eles abrigaram sem querer serviram de teste. Mesmo depois de terem uma vida pacífica, eles escolheram não aceitá-la, eles não podiam aceitá-la. Sua busca incansável por cenários de combate dos quais eles tinham pouca ou nenhuma esperança de retornar vivos fez com que as outras forças os temessem. Mesmo acumulando conquistas inigualáveis nas forças armadas da Federação, eles eram odiados como os monstros que a República criou. Uma coisa que Willem sabia com certeza era que se alguém forçasse aqueles que foram criados no campo de batalha à paz, eles apenas tropeçariam, hesitariam e eventualmente sufocariam. Bons cães de caça requerem uma disposição cruel. A habilidade de um bom dono é medida por quão bem eles podem direcionar essa crueldade para seus inimigos, Richard. Aquele modo de falar abertamente aristocrático, que parecia negar a própria humanidade dos outros, trouxe um brilho de aço aos olhos do Major-General Altner. Ter aquele olhar fixo nele fez o chefe de gabinete encolher os ombros de uma forma elegante. Claro, se eles não conseguirem se acostumar com a paz, as coisas podem ficar difíceis após o fim da guerra, não apenas para eles, mas também para nós. Afinal, não queremos criminosos em nossas reservas depois que a luta terminar. O Major-General Altner ergueu uma sobrancelha. Me deixou surpreso, Willem. E eu pensei que você diria, nossa solução será uma única bala para cada um deles. Você tem que considerar o custo do combustível para queimar os cadáveres,
bem como as taxas de saúde mental para os responsáveis pelo ato, sem mencionar a papelada necessária para encobrir o desaparecimento e o dinheiro secreto para todos os envolvidos. Mesmo assim, acabaria por vir à tona, assim como aconteceu com a República. Após a operação de eliminação do Morfo, eles confirmaram a sobrevivência não apenas do Reino Unido, da Aliança e da República, mas também de vários outros países. Todos esses países já saberiam das atrocidades cometidas pela República. Os 86, também conhecidos como Colorata, eram a minoria na República. Muitos deles tinham irmãos das mesmas raças e etnias nesses países. O tratamento dado pela República aos 86 viria a ser conhecido como o relato mais repugnante de perseguição humana em toda a história registrada. Essa reputação permaneceria como uma mancha no nome da República por muitos anos, assumindo, é claro, que a humanidade tivesse tantos anos restantes. Comparado a todo esse aborrecimento, aclimatá-los a uma vida de paz e conceder-lhes uma educação equivalente à da Academia de Oficiais Especiais é mais eficiente. Ainda podemos ter um esquadrão de rapazes e moças com um futuro brilhante pela frente. Além do mais, o sorriso do chefe de gabinete de repente desapareceu quando ele olhou para o único olho negro devolvendo seu olhar. Com a supressão de Morfo e a libertação da República, o povo pode estar em clima de comemoração, mas a realidade é que a guerra está piorando. Por causa dessas perdas incríveis, o potencial de guerra da frente ocidental despencou, o que significa que os impostos terão que aumentar. Precisamos fazer uso desses cães de guerra agora, enquanto todos ainda têm suas lanças apontadas para a República. Caso contrário, os 86 podem ser os que mais se encontrarão desenraizados com tudo isso. Era um pesadelo que ela tinha visto inúmeras vezes. À beira de um deserto sem nome, além do campo de batalha desolado e queimado, um punhado de esqueletos sem cabeça e branqueados pelo sol lutou contra uma onda de monstros metálicos. Forçados a marchar, sem suprimentos ou qualquer apoio, os esqueletos caíram repetidamente até serem desgastados pelo número esmagador de inimigos. Uma unidade foi perdida na batalha e depois outra. E então a unidade final permaneceu, uma especializada em combate corpo a corpo, cercada por dinossauria impiedosamente despedaçada. Sua lâmina quebrada de alta frequência cravou-se no chão como uma lápide em branco. A tragédia não terminaria e, quando a legião arrancou o dossel, a cabine se abriu para revelar uma quantidade impossível de sangue. Eles então puxaram o cadáver mutilado de um processador para fora dele, pendurado como uma boneca de pano. Os mortos não tinham dignidade paga a eles, eles foram meramente despedaçados quando suas cabeças foram saqueadas. Lena nunca conheceu seus rostos. Então, quando a silhueta, vestida com o uniforme camuflado do deserto, foi arrastada para fora da cabine, ela nunca viu seu rosto. Até o fim, tudo que Lena pôde fazer foi assistir. Sua voz nunca os alcançou. Ela não conseguiu disparar um único projétil para apoiá-los. Ela só podia assistir seu destino horrível se desenrolar. Quantas vezes ela acordou no meio da noite chamando por aquele nome? Quantas vezes ela ativou para Hyde, tentando em vão contatá-los, apenas para que cada tentativa falha quebrasse seu coração novamente? Ela nunca viu isso acontecer, então nunca soube ao certo, mas era a realidade. Eles deveriam ter experimentado um destino mais terrível do que ela jamais poderia ter imaginado. O pensamento disso enviou um arrepio por sua espinha. Mas ela nunca teria que ver aquele sonho novamente. Na base do quartel-general integrado da Frente Ocidental da República Federal de Gilead, Lena levantou-se naquela manhã e certificou-se de que sua roupa estava em ordem. Ela fechou os botões da blusa engomada até o pescoço e vestiu o paletó do uniforme tingido de preto. Ela vestiu sua insígnia de posto e seu cinturão de armas, até colocou seu boné regulamentar e afastou sua única mecha de cabelo tingido de vermelho para o lado. Ela colocou esses itens um por um, resolutamente, como um cavaleiro se preparando para marchar para a batalha. Ela olhou para os olhos prateados de seu reflexo, da mesma cor de seu cabelo, no espelho. Seu uniforme foi pintado de preto para lamentar a morte dos subordinados que ela havia perdido, e uma mecha de seu cabelo foi tingida de vermelho em reconhecimento ao sangue derramado. O rosto endurecido da rainha sangrenta, Bloody Reina, olhou para ela, encharcado em suas cores. Uma batida na porta quebrou o silêncio da manhã no momento em que ela apertava a gravata.
Coronel. Lena sorriu. Ela nunca tinha conhecido seu rosto. Nunca, até agora. Mas ela conhecia sua voz. Nos últimos 2 anos, essa voz a apoiou suavemente. Essa voz serena, de tom sereno, com sua enunciação e pronúncia agradáveis ao ouvido. Agora mesmo, o dono da voz estava ao seu lado, para que ela nunca mais tivesse que ver aquele pesadelo. Estou acordada, entre. Houve uma breve pausa que pareceu quase hesitante. Mas no momento seguinte, a porta se abriu suavemente e Shin espiou seu rosto. Cabelo de ônix preto e olhos de pirope carmesim. Foi apenas ontem que ela descobriu que a coloração dele era o oposto da de Rei, seu irmão mais velho. Ele estava vestido com um novo uniforme azul aço emitido pela Federação, mas parecia que já havia se acostumado com ele. Sua forma esbelta e rosto branco combinavam com a imagem do garoto silencioso que ela imaginou em sua voz, mas seu físico endurecido era uma evidência do longo tempo que ele passou no campo de batalha. Coronel, um transporte para a base do quartel-general sairá às 8h25. Por favor, prepare-se até lá. Ok. Lena deu uma resposta curta enquanto se virava. Então, olhando para os olhos vermelhos que refletiam sua aparência escura, ela sentiu. Estou pronta. Vamos. A recém-construída base Rustamer foi construída em Wolfland, uma região vazia que fazia fronteira com o antigo império e os antigos territórios que antes eram responsáveis pela produção e manufatura. Esta era a base para a nova unidade de Lena, a unidade de ataque alfa do setor 86. Era uma grande base cercada por florestas que desciam das montanhas ligeiramente elevadas a oeste. Um rio a uma curta distância separava a base de uma cidade próxima situada à sombra dos restos de uma antiga fortificação. Seu quartel acomodava quase 10.000 processadores e pessoal de apoio suficiente para preencher um batalhão completo, bem como cerca de 1.000 funcionários de base e vários hangares para abrigar os Reginleifs. Tinha também uma pista para pouso e decolagem de aviões de transporte e um campo de treinamento espalhado no lado oposto que era bastante grande em comparação com a mata e o rio. Embora se possa dizer que a base foi montada próxima a uma cidade para facilitar o transporte, também foi feita para ajudar na reabilitação dos 86 na sociedade. Eles viveram no campo de batalha desde muito jovens, então isso foi necessário para familiarizá-los com um ambiente pacífico. Os 86 que haviam sido abrigados 6 meses atrás ainda estavam em treinamento, a Academia de Oficiais Especiais, isto é, e os outros 4 86 seniores, como Raiden, retiraram-se para o quartel, dizendo que precisavam lidar com a papelada, deixando Shin para atuar como seu guia. Enquanto estava na passarela, que refletia incansavelmente o calor do sol, Shin se ofereceu para levar seu malão e sua caixa de transporte para gatos. Deixe-me carregar isso para você. Ah, tudo bem. Eles não são tão pesados. Shin ignorou sua resposta, pegou suas malas e começou a se afastar assim. Lena achou que seria grosseiro aceitá-los de volta depois que ele insistiu tanto em ajudar, então decidiu ceder a ele só desta vez. Muito obrigado. Não é nada. O tom curto que imediatamente criaria distância com qualquer outra pessoa, parecia tão nostálgico. Lena olhou para o perfil dele, uma cabeça mais alta que ela, e não conseguiu conter o sorriso que apareceu em seus lábios. Seus olhos foram atraídos para a cicatriz vermelha pouco visível sob a gola de seu uniforme. A terrível marca percorreu todo o pescoço, estranhamente semelhante a uma cicatriz de decapitação, como se sua cabeça tivesse sido cortada e costurada de volta. Isso foi algum velho ferimento de guerra? Parecia bastante velho. Desde que os conheceu ontem no memorial dos 4 Juggernauts arruinados e dos 576 processadores falecidos, ela não conseguiu falar muito com Shin e os outros. Depois disso, ela foi aceita no quartel-general integrado da Frente Ocidental e, por ser tecnicamente a representante da República, havia vários assuntos sociais que ela precisava atender. Isso a deixou com pouco tempo para reatar velhas amizades. Ela só conseguiu falar com Shin no carro a caminho da base, então a única coisa que ela conseguiu ouvir foi o que aconteceu durante a missão de reconhecimento especial 2 anos atrás e como eles fizeram o seu caminho à Federação. Ela não teve a chance de perguntar sobre a cicatriz, mas, talvez fosse melhor esperar que ele contasse a ela por conta própria.
O que quer que tenha deixado uma cicatriz tão horrível em seu corpo provavelmente deixou uma cicatriz correspondente em seu coração. Não era um assunto que ela pudesse abordar com tanta facilidade. Talvez percebendo seu olhar fixo nele, Shin se dirigiu a ela. O que é? Amy nada. O fato de apenas olhar para ele a deixar feliz era muito embaraçoso para dizer em voz alta. Shin lançou um olhar desconfiado para Lena enquanto ela olhava para o chão com as bochechas vermelhas. Depois de um tempo, ele continuou a conversa. A propósito, vejo que você foi promovida. Parabéns. Assim, respondeu Lena timidamente, tocando inconscientemente a insígnia na lapela do colarinho. Era difícil conseguir uma promoção para um cargo de oficial de campo, e ser promovido a um posto de comandante como coronel era ainda mais difícil. Embora fosse verdade que as promoções durante a guerra tendiam a acontecer absurdamente rápido, um soldado alcançando o posto de coronel na adolescência era algo inédito. É tudo pelo bem da forma, na verdade. Estou sendo despachada para um país estrangeiro, então não seria bom para as aparências se eu não estivesse pelo menos neste posto. Por outro lado, apenas um oficial de baixa patente se ofereceu para se tornar um oficial comandante da unidade de socorro despachada para a República. Fazia 6 meses desde o colapso do Gran Mur, e a República ainda tinha muitos que esperavam que alguém lutasse em seu lugar e os salvasse e que não tinham intenção de lutar por si mesmos. O plano era que as forças de socorro da Federação se retirassem depois de retomar os setores administrativos do Norte e que as próprias forças da República, que estavam sendo treinadas, assumissem a defesa às suas próprias custas. Mas, considerando o andamento das coisas, Lena achou que é difícil ter esperança. Mas isso também é verdade para você, Capitão Knowsen. Você só tem 2 anos de experiência militar com a Federação, mas deve ter conquistado bastante para ser promovido a capitão tão rapidamente. Todos os cargos acima de mim estavam vagos, o que só mostra como a Federação está confusa. Ele deu de ombros, um leve sorriso visível. Lena olhou para o rosto dele com alguma surpresa. Ela achou que as expressões dele haviam se suavizado um pouco, apesar do fato de que ela não sabia como ele era antes de hoje. Sob seu tom frio, este jovem dos 86 sempre reprimiu algo. Ele o forçara para baixo com tanta violência que poderia quebrar a qualquer momento. Um cronômetro olhando para o rosto dele enquanto contava os momentos até sua morte. Seu objetivo de libertar a alma de seu irmão de sua prisão mecânica. A libertação. De qualquer forma, agora que estava livre de tudo isso, talvez pudesse finalmente ficar em paz. Talvez agora ele pudesse olhar para a memória do irmão que ele foi forçado a matar, apesar de nunca querer lutar com ele em primeiro lugar, com algum carinho. Agora que você é um comandante tático, pensei que teria ajudantes e oficiais trabalhando sob seu comando, mas você veio sozinho. Ninguém se voluntariou. Mesmo assim, estou programado para me encontrar com alguns processadores que se ofereceram e um oficial técnico. Major Henrietta Penrose. Seu tom baixou um pouco quando ela disse esse nome. O consultor técnico do Parahide. Shin assentiu após um momento de silêncio duvidoso. Parecia que ele não entendia por que Lena vacilou antes de dizer o nome de Annette. Lena o lançou um olhar de soslaio. Henrietta, como nome próprio, geralmente não era abreviado como Annette, então ela se referia a ela pelo nome completo. Mas talvez quando Lena a conheceu, Annette se apresentou com essa abreviação em comum porque não queria se lembrar de outra pessoa que já a chamou por um apelido diferente. Um menino, um amigo de infância, que ela machucou e abandonou, e não tinha visto desde então. Você realmente não se lembra? Lembrar, o quê? Deixa para lá. Lena balançou a cabeça, interrompendo a discussão. Afinal, ela era uma estranha à situação. Se Annette quisesse falar com ele sobre isso, ela o faria. Eles caíram em um breve silêncio que logo foi quebrado pelo súbito miado vindo do gato na caixa de transporte de Lena. Shin olhou para baixo, piscando surpreso. Gato. Ele é aquele que você criou no quartel do Esquadrão CPLAD. Não havia traço de emoção em suas feições, mas isso era típico dele. O gato, por outro lado, parecia reconhecer a voz de sua pessoa favorita e miava excitado. Como você o nomeou? Termópilas.
ou TP, para abreviar. Shin ficou em silêncio por um momento. Era, aliás, o nome de um campo de batalha onde um pequeno exército havia enfrentado um muito maior em uma batalha de probabilidades esmagadoras, terminando com os soldados do exército menor tendo uma morte honrosa. Nota: isso mesmo, Termópilas é um lugar na Grécia que ocorreu a batalha dos 300 espartanos contra pelo menos 250.000 guerreiros do exército persa. Leônidas, certo? Isso mesmo. Você é surpreendentemente péssima em escolher nomes. Você é quem fala, capitão. Esse carinha viu você sair, então ele não pode ser Leônidas. Ele não sofreu uma derrota honrosa em batalha, sofreu. Eu suponho, mas Termópilas é apenas. Bem, como você o chamava antes da missão de reconhecimento especial, então. Os processadores do Esquadrão Cepialiad não tinham um nome definido para o gato, já que não era um de seus companheiros de armas, e Shin tendia a chamá-lo do nome do autor de tudo que estava lendo na época. Eu acho que foi. Ou Gai. Não me diga que você estava lendo Takazebune na época. Isso é ainda pior. Lena gemeu de exasperação. Tinha um assunto diferente, mas o resumo grosseiro era que era a história de um jovem que matou seu irmão mais novo. Dado que Shin partiu para a missão de reconhecimento especial para enfrentar Rei, seu irmão, que havia se transformado em dinossauria, sabendo que eles provavelmente se matariam ou que um viraria o jogo contra o outro e o mataria. Lendo isso, a história em particular foi além do mau gosto e entrou no reino do masoquismo direto. Acontece que eu só dei esse nome. Não havia nenhum significado mais profundo para. Oh! Shin parou. Estavam em frente ao maior hangar da base, que dava para o primeiro quartel, onde ficavam as salas de aula e o escritório de Lena. O Feldris que viria para casa ainda estava no transporte, e as persianas estavam abertas, revelando que o local estava vazio. O teto era alto e montado com vários guindastes de pórtico, e a parte que seria considerado o segundo andar do hangar foi montada com passarelas. Coronel. O que é? Eu entendo que você está prestes a ficar com muita raiva, mas, por favor, direcione sua raiva apenas para mim. Pardon. Nota: foi dito em francês originalmente. De repente, uma voz grossa gritou como o fogo de uma torre de tanque. Apontar! Lena se preparou ao se virar para ver. Fogo! Não as armas apontadas para ela, mas uma grande quantidade de água caindo em direção à sua cabeça. Vá! E, claro, respingos. Atingida por uma quantidade tão grande de água que parecia que alguém havia derrubado uma banheira cheia sobre sua cabeça, Lena ficou encharcada em um piscar de olhos. Olhando em volta, ela viu um grupo de meninos e meninas de uniforme e roupas de trabalho, cada um segurando um balde vazio. Evidentemente, eles retiveram a água com a qual ela foi espirrada. Isso foi o máximo que Lena conseguiu reunir no momento. E Shin, que havia saído correndo do hangar no momento em que ouviu apontar, voltou para o lado dela. Aparentemente, foi por isso que ele insistiu em levar sua bagagem. Talvez tenha havido algum tipo de deslize, ou talvez ele realmente se sentisse culpado, porque sua expressão era bastante estranha e desconfortável. O gato, aliás, nem percebeu a situação de sua dona, ainda miando na tentativa de chamar a atenção de Shin. Bem, é só água, então não se preocupe. Certo, Sargento Bernold. Senhor. Pegamos no abastecimento de água próximo. Um soldado no auge da vida caminhou até a frente da passarela com o peito estufado, não por orgulho, mas por disciplina militar, e atendeu. Também houve 2 idiotas que trouxeram baldes de tinta, mas eu mandei jogar tinta neles como punição. Oh! Isso explicava os 2 soldados pintados de vermelho e branco parados no canto. Depois de dar-lhes um olhar de soslaio, Shi falou. Sua voz não era tão áspera quanto a do sargento, mas seu tom de comando viajava com uma facilidade surpreendente. Você vai entupir o ralo, então vá se lavar no abastecimento de água do lado de fora antes de entrar no chuveiro. E certifique-se de cuidar da bagunça que fez no chão. Sim, senhor. Suas respostas, estrondosas e desesperadas, foram reconhecidas por um aceno desapaixonado de Shin. Lena ainda estava em choque.
Receber novos oficiais desta forma é algum tipo de tradição da Federação. Não é. A Federação foi formada há apenas 10 anos, por isso não teve tempo suficiente para desenvolver esse tipo de tradi. Capitão Nosem, poupiadas trivialidades inúteis. Há assuntos mais importantes em mãos. Uma jovem policial se aproximou deles, com um pacote de toalhas de banho na mão. Lena se virou para encará-la com um sobressalto. Foi a comandante do ataque alfa do setor 86, Coronel Gretchen Wenzel. Simplificando, seu oficial comandante. Se Coronel Wenzel? Minhas desculpas. Oh, você pode acabar com a formalidade, minha querida. Posso ser sua superior na hierarquia, mas somos do mesmo nível. Colocando uma toalha na cabeça de Lena, ela usou outra para secar o uniforme molhado de Lena. As toalhas provavelmente foram lavadas na hora, pois eram quentes e cheiravam como se tivessem sido secas ao sol. Há uma muda de roupa no seu quarto e o banho está pronto para você. Pelo menos o Capitão Nosem teve a decência de fazer com que trouxessem toalhas para você. Desculpe. Mas essa falta de consideração prova que você ainda é um menino, Capitão Nosem, e isso é fofo à sua maneira. Mas de agora em diante, se você não começar a agir como um acompanhante adequado, ela pode começar a não gostar de você. Coronel. Ah, falei demais? Mas eu diria que é sua culpa ter uma conversa pessoal tão suculenta em um Feldris que arquiva todas as comunicações em seu gravador de missão. Shin rosnou em aborrecimento. Gretchen riu e saiu, levando as toalhas molhadas com ela. O sargento na passarela correu apressado. Nós cuidaremos disso, coronel. Nossa, sargento Bernold, o que você está planejando fazer com uma toalha que uma jovem acabou de usar? Nem brinque assim. Especialmente não na frente do capitão. Inferno, ela tem quase a mesma idade que meus filhos. Ela provavelmente nem tem cabelo lá embaixo ainda. NT, coecara kkk. Cabelo, você disse. Ah, Alia, nada, não é nada. Apenas finja que não ouviu nada. Essa troca animada, que ninguém imaginaria que um oficial de campo estava tendo com um suboficial subordinado, foi diminuindo lentamente. Observando-os partir, Shi falou em um tom cansado. Por enquanto, você deve trocar de uniforme. Vou mostrar-lhe os seus aposentos. Os aposentos privados de Lena, localizados no último andar do primeiro quartel, consistiam em 2 cômodos, seu escritório-sala de recepção voltado para o corredor, e a câmara interna servindo de quarto. Pode ter sido uma base militar, mas estava em uma zona segura a mais de 100 quilômetros das linhas de frente. Era uma sala espaçosa que priorizava o conforto da criatura em detrimento da defesa, adequada para um oficial comandante, e a delicada mobília branca perolada, talvez escolhida tendo em mente a jovem ocupante, era adorável. Shin colocou sua bolsa e a caixa de transporte do gato no chão e saiu da sala, e o gato preto prontamente começou sua cautelosa primeira exploração deste novo lugar. As 4 paredes eram revestidas com vidros coloridos, e a grande janela do escritório dava para uma visão desobstruída da cidade do outro lado do rio. Havia uma escola recém-construída em um canto da cidade. Era uma instalação especial destinada aos 86 que foram levados para os campos de internamento antes de terem a chance de obter o ensino fundamental. Normalmente, uma unidade do tamanho de um esquadrão tinha apenas um esquadrão de saúde mental designado para ela, mas esta unidade recebia 2. Mesmo que prover esse cuidado deveria ser responsabilidade da República. Balançando a cabeça, Lena foi até o banheiro anexo ao quarto. O vapor grudava nos azulejos coloridos das paredes do banheiro e, aparentemente, alguma essência floral havia sido aplicada na água, porque uma fragrância pura e agradável enchia o ambiente. Ela lavou a maquiagem leve e abriu a elegante torneira, deixando a água quente lavá-la. Pensando bem, ela ainda não havia conseguido uma explicação de por que isso havia acontecido com ela. Ela abriu a porta do banheiro e colocou o dispositivo Raid em cima da toalha, ativando o para-raid. O alvo era, claro, Shin, que esperava no corredor do lado de fora de seus aposentos particulares. Capitão. A ligação foi encerrada sem palavras. Ela reconectou a ressonância e perguntou assim que a ligação foi conectada.
Por que você desligou? Sua resposta veio em um tom desconcertado. Se é alguma coisa, por que de todos os momentos, justo agora você ressoou? Estávamos no meio de uma conversa. Podemos terminar depois. Pelo menos espere até depois do banho, por favor. Lena se recusou a recuar. Por que não podemos fazer isso enquanto estou no banho? Como assim, por quê? Houve uma pausa exasperada entre eles, que Lena quebrou pressionando persistentemente. Você estava bem com isso antes. Quando você me contou sobre a ovelha negra e os pastores, 2 anos atrás no quartel do Esquadrão Cepialiad, você estava conectado enquanto estava no chuveiro. Sim. Mas você não parece bem com isso, então não precisa se forçar. Isso. Bem, sim, ela estava bastante envergonhada com isso. Apenas o sentido da audição estava sendo ressonado, mas dava a impressão de que estavam cara a cara. Lena percebeu que isso significava que seu constrangimento com a situação estava sendo transmitido diretamente a Shin, o que o deixou inquieto. E ainda por cima, os sons da água corrente e sua respiração, vazando do calor e do vapor, bem como o som da água pingando de seus longos cabelos acetinados, também eram transmitidos. Mas desta vez não podemos... A ressonância sensorial terminou novamente, e desta vez parecia que ele havia removido seu dispositivo RAID, já que ela não conseguia se reconectar. Asterisco, asterisco, asterisco. Dirigindo-se ao último andar para entregar a papelada ao escritório de Gretchen, Hayden parou na frente de Shin, que estava sentado impotente no tapete do corredor, que era estampado com flores brancas sobre um fundo azul. Ele estava parado na frente do escritório do comandante tático, Lena, provavelmente esperando que ela se trocasse depois daquela pequena boa-vinda que ela recebeu. Mas por alguma razão, ele estava de joelhos. O que houve com você? Nada. Shin respondeu com um gemido, desmentindo sua resposta real. No final, Shin não respondeu até que ela saiu do banheiro, vestiu uma blusa e uma saia, foi para o escritório e bateu na porta do corredor para chamá-lo. Isso provavelmente nem é preciso dizer, mas você está vestindo roupas agora, não está? Claro que sim. Tudo bem, então. Era difícil ouvi-lo através da porta de carvalho, que era grossa para evitar escutas. Ela também voltou ao banheiro para secar o cabelo e arrumar a maquiagem, então eles continuaram a conversa pelo para-raio. Sobre o que aconteceu antes. Ambos se sentiram um pouco estranhos, então demoraram um pouco para iniciar a conversa novamente. Largando o secador de cabelo, Lena ouviu enquanto pegava a escova. A maioria do pessoal de combate do ataque Alpha era 86 que se voluntariaram, mas não todos. Os outros são soldados da Federação que estão cumprindo ordens, e alguns deles tinham conhecidos na República. Esse adendo fez Lena recuperar o fôlego. Cerca de 10.000 86 foram protegidos pela Federação, o suficiente para um grande esquadrão. Mas esse número era muito pequeno em comparação com os milhões de Colorata que viveram na República antes. Esses 10.000 foram os únicos que sobreviveram às atrocidades. Todos os outros morreram, seja nos campos de concentração, durante a construção do Gran Muro ou no campo de batalha do Setor 86. A República os reduziu a gado em forma humana, sem túmulos para seus restos mortais, e os abateu. Antes da eclosão da guerra com a Legião, o povo da República havia se misturado com o dos países vizinhos. Claro que alguns deles tinham parentes e amigos do outro lado da fronteira. Então, uma vez que essas pessoas souberam das maneiras pelas quais seus entes queridos foram massacrados. As ordens são absolutas para um soldado, mas isso não significa que seus escrúpulos em ter um oficial da República como seu superior vão desaparecer. Quando você foi nomeado para o seu posto, nós, Sargento Bernold, Coronel Wenzel e eu, recebemos reclamações e objeções à decisão. Ela se lembrou dos soldados da Federação na passarela, todos de diferentes idades e raças. Seus olhos de cores diferentes, todos olhando para ela com igual frieza. Esse tipo de dissidência não desaparece apenas mantendo um controle rígido sobre as coisas. Na verdade, tentar reprimi-lo só traria tudo à tona mais tarde. Então eu permiti que eles exigissem retribuição, apenas uma vez, após sua chegada.
Fui eu quem decidiu os detalhes, eu quem trouxe a Coronel Wenzel e fiz com que ela aprovasse. Daí porque eu disse antes, se você vai ficar com raiva, direcione sua raiva para mim. Lena balançou a cabeça. Essa retribuição não passou de baldes de água. Provavelmente houve ideias mais extremas sobre o que fazer, e Shin provavelmente as derrubou. Ele provavelmente tinha muita fé na supervisão de seus auxiliares. E ao fazer isso, ele poupou Lena de uma retribuição mais severa e desenfreada, apesar de Shin ser um dos 86, que tinha todo o direito de se vingar dos cidadãos da República. Este é um castigo bem merecido para mim. Eu não posso ficar brava. Isso não é verdade. Shin cortou claramente a autodepreciação de Lena, com uma pitada de aborrecimento na voz, um desconforto que veio um momento antes da indignação. Os únicos autorizados a exigir vingança contra a República somos nós, os 86. Mesmo que não sejam parentes, os cidadãos da Federação não fazem parte disso e não têm o direito de se vingar. Independentemente do que possam pensar, o que fizeram foi um absurdo flagrante sob o pretexto de justiça e sanção. Capitão. No final, a Federação é apenas um país de humanos. Eles podem defender a justiça como sua política nacional. Mas isso não os torna mais justos ou ideais. Seu tom seco e desolado estava cheio de algo como indignação, como tristeza. Como alguma resignação que ia além dessas duas emoções. E eu acredito que já disse isso antes, mas a situação no setor 86 não foi algo que você causou ou teve o poder de rescindir por conta própria. Não é sua responsabilidade, coronel, e não é algo pelo qual você deva ser culpada sozinha. E é por isso que Shin continuou claramente enquanto Lena permanecia em silêncio. A retribuição anterior foi violência injustificada contra você. Este tratamento foi desnecessário e você o aceitou de bom grado. Portanto, não há necessidade de você se sentir menor do que uma pessoa por isso. Se alguém a tratar com desrespeito daqui para frente, puna-o de acordo com os regulamentos militares da Federação. Você tem autoridade e responsabilidade para fazê-lo. Responsabilidade. Essa escolha de palavras era tão própria dele. Se ele tivesse dito apenas autoridade, Lena teria hesitado em empregá-la mesmo depois de ouvir essa explicação. Mas se fosse sua responsabilidade, ela teria que fazer isso. Não havia intenção de mudar os sentimentos de Lena ali, era apenas para protegê-la de uma retribuição impensada e, ao mesmo tempo, para evitar que ela fosse enredada por sua própria consciência culpada. Ele pode ter tido o rosto de um ceifador de coração frio e uma atitude direta e indiferente. Mas Shin era tão maravilhoso, terrivelmente gentil. Tanto que doeu. Obrigado. A roupa nova em sua cama era o azul profundo do Exército da República. Naturalmente, eles não tinham nada em preto disponível. Segurança atrás da parede, e os outros estavam orgulhosos 86 lutando fora dela. Uma linha invisível havia sido traçada entre eles, marcando o fato de que eles não eram próximos o suficiente para fingir ser amigos, chamando um ao outro por seus nomes. Mas ela finalmente estava fora do muro, mesmo que não estivesse ao lado deles no campo de batalha. Nos últimos 2 anos, lutei do meu jeito, mesmo que não se compare ao seu. E mesmo que não conseguisse realizar meu sonho, pelo menos nunca fugi. Então, você poderia me tratar como trata os outros. Como Raiden e Tel e Kurena e Anju. Como seus companheiros de armas. E me chame pelo meu nome. Você poderia, por favor, me chamar de Lena? Shin olhou para Lena com surpresa, aparentemente surpreso, como se ele a tivesse chamado por seu posto por hábito e não por má vontade, e de repente sorriu. Eu não me importo. Mas apenas com uma condição. Existe uma condição. Sim. Enquanto Lena se preparava, Shin disse. Por favor, pare de fazer essa cara trágica. Suas palavras atingiram Lena como uma faca no coração. Eu não estou fazendo uma cara trágica. Por alguma razão, sua voz saiu desajeitada, como se seu nariz estivesse entupido. Como se estivesse à beira das lágrimas. Sim, você está. Para ser honesto, já faz um tempo que isso está me irritando. Mesmo quando ele chamou o rosto dela de irritante, seu tom e olhar estavam cheios de preocupação.
Quando eu disse que queria que você se lembrasse de nós, não era para que você se lembrasse de nossas mortes. Eu não disse para você viver apenas para que pudesse passar todos os dias tentando expiar seus pecados. Eu não deixei você com essas palavras como um castigo, para que você usasse uma expressão tão torturante. Como se dissesse que ele não a estava acusando de nada. Então pare de usar esse uniforme macabro. Não combina com você. E nem este cabelo. Depois de um momento de hesitação, ele gentilmente pegou uma mecha do cabelo longo e sedoso de Lena. A única listra foi tingida de vermelho, destinada a representar o sangue dos 86. Você não precisa mais fazer isso. Você não tem pecados para expiar. Ninguém está te condenando, então, por favor, pare de tentar carregar uma cruz que não existe. Lena balançou a cabeça lentamente. Não era uma cruz. Não foi culpa. Era uma armadura. O uniforme tingido de preto. O cabelo tingido de ruivo. Eles eram a armadura que eu precisava para lutar sozinha na República, onde todos se esqueciam de como lutar. Mas... as palavras saíram de seus lábios rosados antes que ela soubesse o que estava dizendo. Não sobrou ninguém. Você e os outros, todos que eu assumi o comando depois que você partiu, todos eles seguiram em frente e me deixaram para trás. Uma voz calma em sua cabeça ordenou que ela parasse, mas os sussurros amargos escaparam do mesmo jeito. Seu lado é aquele que os expulsou, o lado que os enviou para a morte. Você não tem o direito de dizer nada, não tem o direito de chorar sua solidão para ele. Ninguém acreditou em mim. Ninguém brigaria comigo. Ninguém ficou ao meu lado. Mesmo que eu implorasse a eles. Não me deixe para trás. Meu tio e minha mãe faleceram e eu fiquei sozinha. Então, se eu não fingisse ser forte, nunca teria durado. Se eu não me chamasse de rainha manchada de sangue, se não acreditasse na mentira de que sou a rainha sangrenta, eu teria feito isso. Sim. Quebrada e desmoronada há muito tempo. Shin silenciosamente afirmou a vulnerabilidade de Lena. Talvez ele tenha se identificado com algumas coisas que ela disse. Talvez esse garoto, da mesma idade que ela, carregasse o nome de ceifador para que pudesse sobreviver naquele campo de batalha de morte certa. Mas você não precisa mais disso. Você não está mais sozinha. Você tem a mim, Raiden e os outros ao seu lado. O calor do corpo dele, um pouco mais quente que o dela, a deixará inquieta antes, mas agora era reconfortante. Isso deu peso às palavras dele e a encheu de esperança. Você não queria lutar junto com a gente? E lá estava o limite dela. Lena se agarrou à pessoa que estava ao seu lado, finalmente, e chorou como uma criança. Esses dois são mesmo, como é que se diz? Um par problemático, disse Theo, uma mão apertada sobre a boca de Frederica enquanto carregava a garota que lutava com a outra mão. Não pensei que teríamos que cobrir eles sendo perseguidos por esses dois o dia inteiro, respondeu Raiden, carregando a Corena igualmente abafada e igualmente irritada. Eles estavam na curva do corredor onde Lena estava agarrada a Shin, chorando alto. Raiden e Theo estavam escondidos nas sombras atrás da parede, escondidos, sussurrando o mais baixo que podiam para que os ouvidos e sentidos aguçados de Shin não captassem sua presença. Anju, que estava sentada no lado oposto do corredor e conseguiu escutar Shin e Lena com um espelho de mão, abriu um sorriso de raposa. Se alguma coisa, Corena e Frederica precisam aprender a se conter um pouco. Eu sei que você não gosta de ver seu irmão mais velho sendo raptado por outra garota, mas pelo menos deixe que eles tenham o dia de hoje. Corena e Frederica soltaram gemidos abafados e irritados em resposta, alguma exclamação de protesto e objeção que mais do que provavelmente significava ele não é meu irmão mais velho. Que todos tacitamente ignoraram. O registro da conversa de Shin e Lena após a destruição do Morfo era algo que Shin não queria que outros ouvissem a todo custo, mas Theo estava feliz por eles terem ouvido. Ele foi o ceifador que lutou ao lado deles e levou seus companheiros mortos ao seu destino final. Mas aquele manipulador chorão disse a ele as palavras que eles sempre quiseram dizer, mas não puderam, já que foram elas que fizeram Shin carregar aquele fardo. Estou feliz que a coronel não morreu. Concordo. Anju fechou seu espelho de mão. Ele vai nos notar a qualquer minuto agora.
Vamos sair daqui. Ok. Entendido. Ela teve todo aquele trabalho para reaplicar a maquiagem, e agora estava correndo de novo. Lena falou, ainda com um pouco de soluço na voz. Vou mudar meu cabelo de volta para o jeito que era antes, então. Shin sorriu levemente. Eu acho que seria o melhor. Meu uniforme também. Sim. No entanto, até chegar um uniforme sobressalente, vou continuar usando preto. Você não poderia simplesmente usar o uniforme da Federação até então. Não, isso é um pouco demais, ou então Lena estava prestes a dizer antes de mudar de ideia. Sim, ela estava recebendo as provocações dele por tempo suficiente, então sua próxima réplica serviu como um pouco de vingança mesquinha. Isso seria mais do seu gosto? Shin olhou para Lena, surpreso. Sem saber como responder a isso, ele congelou no lugar com a boca aberta. Ao ver esse garoto geralmente distante e tão estranhamente perturbado, Lena não pôde deixar de cair na gargalhada. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.